Boa noite mais uma vez. Estou aqui aguardando o Dr. Valdinei. Acho que ele não está conseguindo entrar na nossa live. Ele tá um pouquinho atrasado. Boa noite, Dr. Wilson. Essa live com a gente. Estou só aguardando ele entrar. Boa noite para a doutora Isabela Guerra. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Foi difícil te achar. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom, graças a Deus. E com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Um grande prazer falar com você, com todo o pessoal daí do Nordeste. E você de Recife, é isso? Isso, sou de Recife. Tem algumas pessoas entrando aqui ainda, o doutor Flávio Lapenda. O Gustavo Ortega acabou de colocar aqui. Parabéns pela iniciativa, doutora e doutor. Sucesso para você. Obrigada, Gustavo. Muito obrigado. Bom, o senhor já quer começar agora? Ou o senhor quer esperar pelo menos mais alguns minutos para que mais pessoas entrem na live? Você que manda, eu estou à sua disposição. Tá. Tudo bem, então. Acho que eu já vou começando, né? Até para a gente aproveitar todo o tempo, essa oportunidade que a gente está tendo para esse bate-papo jurídico, né, sobre o Tribunal do Júri. Ótimo. Vamos lá, então. Doutor Valdinei, como é que o senhor se encontrou no Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri chegou até o senhor ou isso é uma paixão antiga que o senhor tem com Gabriela, o Tribunal do Júri? A paixão pelo Tribunal do Júri começou, veja você, até uma coisa assim estranha, porque eu não tinha tradição nenhuma de família, de advogados, de doutores. Eu fui o primeiro formado, tanto por parte da minha família, do meu pai, quanto da minha mãe. E eu estava trabalhando como servente de pedreiro, próximo do fórum. E aí todo aquele pessoal estava um burburinho, falavam sobre um tribunal do júri. Um júri, que aconteceu um júri, um homem matou uma mulher, tal, uma coisa... Eu não sabia nada daquilo, porque eu tinha acabado de chegar de uma cidade pequena. E aí o que aconteceu? Eu quis saber o que era esse tal de júri. Mas para ir ao júri, eu não podia trabalhar. E o que eu fiz? Fiz não, foi um acidente, né? Aquele acidente que ocorre, né? A mulher na cozinha, ou o mestre de cozinha corta o dedo, e eu, como servente pedreiro, bati o martelo em cima do dedo e machucou. Aí tiveram que me levar ao hospital. Eu não voltei para trabalhar, e ao contrário, eu fui para o fórum para saber o que era aquele júri. E nunca mais eu voltei para o meu serviço, nem para receber. O que aconteceu? Dali eu quis saber como é que a gente chegaria, porque o que me chamou muito a atenção foi aquelas pessoas com aquelas roupas vestidas, com aquelas becas. Eu não sabia que era beca, chamava beca, toga, né? Então aquele pessoal de preto, bonito, então eu achei maravilhoso. E também achei maravilhoso toda aquela explanação, aquelas colocações verbais, todas as posturas daquelas pessoas. Aquilo realmente me encantou. O que eu fiz? Passei a descobrir como eu tinha que chegar lá. E seria um período, um tempo muito longo, mas eu não desisti. Eu quis chegar lá.
passei a estudar, fazer o ginásio, fiz o colegial, e aí eu entrei na faculdade e comecei a... Inclusive, o meu primeiro tribunal do júri foi um simulado que eu ganhei dos colegas, que eu queria fazer pelo menos um simulado. Daí para frente, eu nunca mais deixei de assistir tribunal do júri. Então, a minha vida no tribunal do júri começou assim. Entendeu? E não largou mais, né? Não larguei mais. Inclusive, o meu primeiro tribunal do júri, como profissional, foi na minha cidade. Até tenho no Instagram, nas minhas páginas, eu tirei uma foto do local e disse, olha, esse aqui foi o meu primeiro espaço físico do tribunal do júri. E esse tribunal do júri, quando eu fiz, imagina, apesar de ter assistido muitos júris, ter feito simulado, não é igual, jamais, não é, é completamente a responsabilidade, é completamente diferente de você estar ali atuando. Então, a sensação de ser o advogado, aquele sonho de mais de 10 anos, estava se realizando. Então, veja, você embaralhou um pouco a mente, mas foi maravilhoso. Me saí, acredito, até bem, mas veja você, as argumentações foram razoáveis, foram boas, mas o acusado, de qualquer jeito, ele ia ser condenado, porque teria dado 2 facadas numa pessoa extremamente popular, numa cidade pequenininha, e aí condenado ele ia ser, de qualquer jeito, e era dativo. O juiz, ninguém queria fazer esse júri. Eu fui fazer o júri, fui nomeado para fazer o júri. E ocorreu certas situações estranhas. O juiz queria caçar minha palavra, eu não sabia por qual razão. Ou seja, a inexperiência era total. E como hoje nós vamos falar exatamente para os colegas que estão iniciando, quais seriam as preocupações de como começar o tribunal do júri, esta foi a minha primeira experiência, foi excelente, daí também não parei mais de fazer tribunal do júri. Eu tenho júris em 9 estados da nação, inclusive eu tive a felicidade de ter feito um tribunal do júri aí em Pernambuco, em Olinda. Fiz no Fórum de Olinda um júri maravilhoso, entendeu? Então, a minha experiência de início foi esta. Entraram mais algumas pessoas na live e eu queria mandar um abraço para elas, né? A oportunidade de mandar um abraço para doutora Gabriela Monteiro, doutor Clebson, doutor Piancó, doutor Romão Ulisses, doutora Nadir, doutora Alice Santos, que é defensora pública aqui de Pernambuco, e doutor Leonardo, que faz parte da comissão do Jovem Advogado, comigo, né? Gostaria que todos se sentissem abraçados por mim, através da sua pessoa. Ai, que coisa boa. Continuando as minhas perguntas aqui para o senhor, como é que o senhor se prepara para um júri em relação ao estudo de um processo, em relação ao roteiro da sua fala? O senhor utiliza trechos de livros, poesias? Como é que o senhor faz? Não. Veja você, desde o início, eu sempre fui um pouco chucro, vamos dizer assim. Eu não preparo, eu não busco me ater, se preocupar com o que vou fazer lá. Não apresento absolutamente nada de diferente do que está nos autos. Ou seja, a única preocupação que eu tenho, que aí vai uma dica, seja lá para os novos ou os antigos, os experientes, eu busco e sempre busquei, quando
eu vou para o tribunal do júri, eu esqueço que eu tenho problemas. Eu esqueço que eu tenho qualquer outro tipo de vida a não ser aquele momento em que vou atuar no plenário do júri. Nesses momentos, ou seja, estudo bem o processo. Dentro do processo, eu tenho a visão de qual seria a tese principal, quais seriam as teses subsidiárias e que o que o acusado poderia acrescentar nestas teses e ou não acrescentar nas teses. Ele pode até ter conversado contigo, com o defensor, e lá no tribunal do júri, ele muda tudo. Ou seja, ele pega a defesa de surpresa. E o que não pode, ao meu ver, ser surpreendido, somos nós. São os defensores. E por isso eu vou, de uma forma bem absorta, buscando entender, aprender e doar dentro do plenário do júri. Então, eu me preparo desta forma. É lógico, sem sombras de dúvida, você tem que, no curso da sua vida, desde acadêmica, você se prepara. Se prepara de que forma? Estudando, entendendo o que é o Código Penal, entendendo o que é o homicídio simples, homicídio qualificado, e etc. E também todas as circunstâncias agravantes, todas as circunstâncias atenuantes, todas as excludentes de ilicitudes. Então, isso tudo está formado na sua cabeça. Estaria aí já dentro de um contexto de preparação. E eu vou para o plenário para não ser surpreendido. E é óbvio que lá no plenário sempre há surpresas. Não vou dizer para você que não encontrarão, ou nós não encontraremos surpresas no plenário. Encontraremos sim, e muitas surpresas. E havemos de estarmos preparados para estas surpresas, seja elas quais forem. Perfeito. Gostaria de mandar um abraço para o doutor Vitório Carlos. Gostaria de mandar um abraço também para a doutora Luísa Sampaio, doutor Flávio Santana de Mello, a doutora Lorena também, doutor Rafael Lino. Eita, tá todo mundo aqui presente na nossa live, coisa boa. Muito bom, continuando. Muito bom. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo esse pessoal que está na tua live, na nossa live, o mérito não é meu, o mérito é todo teu, tá? Então, eu fico feliz, muito feliz por isso. Obrigada, doutor. Obrigada. Continuando as perguntas aqui para o senhor, por que o júri ele causa um interesse tão grande nas pessoas? Explico. Quando a gente tem um julgamento que tem uma causa que é muito grande, de uma grande repercussão social, que aparece bastante nas mídias, aparece em jornais, por que as pessoas elas se entusiasmam tanto com isso? Será que é porque existe em cada uma delas aquele lado de querer ver uma pessoa condenada, de querer culpar alguém? Por que o júri ele é tão popular? Na minha ótica, por que o júri é tão popular? Primeiro, porque, como eu te disse, eu me encantei pelo júri. Eu me encantei pelo trabalho. É uma solenidade diferente. É algo de alto nível. Realmente é dolorosa, por um lado, porque ceifou-se a vida de uma pessoa. E, por um outro lado, tem uma pessoa que está sendo julgada. Aquela pessoa que está sendo julgada pode ser. Nós temos N situações
de que não são os autores culpados daquele homicídio e estão sendo processados e ali levados ao tribunal do júri e possivelmente condenados. Isto que eu estou te dizendo ocorreu, inclusive, já comigo, de pessoas, não só uma, pessoas sabidamente ser inocentes e foram condenadas. Eles são condenados como se culpado fosses, como se autores fossem do homicídio. E o que chama a atenção da população, quero crer, que seria, primeiro, a publicidade que se dá do ato, e segundo, a participação popular, que seriam os jurados. E eu não me canso de dizer que, por uma grande felicidade que eu tive no curso da minha advocacia do júri, um juiz chegou para mim e disse para mim o seguinte: a estrela do Tribunal do Júri não é o juiz togado, não é o Ministério Público, não são os jurados, e quem é a estrela do Tribunal do Júri é a defesa, porque ninguém vai ao Tribunal do Júri para ver o réu ser condenado. Ou seja, a tese do Ministério Público, todo mundo já sabe qual é a acusação. Agora, sabendo que existe uma vítima e um réu que todos, a princípio, 100%, antes de iniciar o tribunal do júri, ele está condenado. Porque a sociedade, é como você disse, quer vê-lo ele condenado, em razão da publicidade que deu ou em razão do fato. Quando você, defesa, entra no plenário, você, como defensor, também já entra no plenário perdendo o júri de 100-0. Quem tem que fazer tudo para reverter aquela adversidade? É a defesa. Então, as pessoas vão ao plenário, chama a atenção pela defesa. A defesa que é a estrela e tem a obrigação de reverter e de demonstrar o outro lado, o lado bom daquela triste história. Então, eu quero crer. Eu não sei se eu consegui te responder a tua pergunta. Conseguiu responder sim, muito obrigada. Continuando o nosso bate-papo jurídico sobre o Tribunal do Júri, o senhor acredita que o silêncio do réu em plenário pode trazer prejuízo para a sua defesa? Eu vou pedir para você, eu vou pedir para você repetir, porque cortou. Ah, cortou? Tá certo. O senhor acredita que o silêncio do réu em plenário pode trazer prejuízo para a sua defesa ou não? Olha, veja você, a princípio, eu não sou adepto a silêncio. Mesmo porque eu não sou adepto. Embora, às vezes, o silêncio do acusado também faz parte daquele mecanismo e que vai ajudá-lo. Mas eu, particularmente, entendo que os jurados esperam do réu uma, se não justificativa, plausível, algo que venha atenuar a sua situação, venha demonstrar por que ele está ali e por que a vítima faleceu. Agora, eu chamo a atenção por uma outra circunstância. Até há pouco tempo, até, salvo engano, 2008, se você ficar calado, o réu ficar calado, aquilo significaria confissão. Então, estaria confessando. Quem cala, consente. Tá, aí eles mudaram. Por que quem cala, consente? Ninguém ficava calado. Todos, praticamente todos, até então, falavam. Você entendeu? Justificava. E isto, o Ministério Público, o Estado, tinha dificuldades de condenar.
O que aconteceu? Mudaram a lei. Aí você tem o direito constitucional de ficar calado. Então, entendo que o que o Estado faz, de norma legal, não é para absolver. É sempre para auxiliar o Estado a condenar, ou seja, exercer o seu munus de agir. Eu penso desta forma. Então, quando o acusado ele opta para não falar, ele, de certa forma, ele joga uma oportunidade de se defender fora. Ele joga fora uma oportunidade de se defender. Agora, quando se trata de casos extremamente escabrosos, o réu não tem o que falar, e se abrir a boca, e quando abre a boca só vai se enterrar, é um direito de ficar calado. Aí eu não sou contra, percebeu? Mas, a princípio, eu entendo que o réu deva sempre falar. Perfeito, doutor. Como é que o advogado, para o senhor, ele deve analisar a prova? Para o plenário do júri. Cortou de novo. Como é que o advogado, ele... Cortou de novo. O senhor está me ouvindo agora? Agora estou. Certo. Como é que o advogado ele deve analisar a prova para o plenário do júri? Eu não posso falar. Isso eu não posso te responder. Olha, Gabriel, eu entendo que o advogado ele não precisa fazer provas de defesa. A prova de defesa já é a prova incriminadora. Mesmo porque, se você analisar, o Ministério Público diz que ele é o acusador. Aliás, ele é o acusador. Ele é o órgão acusador. Ele é que profere a acusação para conquistar a condenação. Mas tem um detalhe. Ele também diz: eu sou defensor da vítima e da sociedade. Sou eu que defendo a sociedade. Bom, mas se você defende a sociedade, você tem provas de defesa, ou não? Então, eu utilizo destas provas, das provas incriminadoras, as transformo em tese de defesa, utilizando desta análise de provas incriminadoras. Diante desta complexidade, você forma a sua tese de defesa. Sem sombras de dúvida, se houver necessidade de uma complementação, seja ela complementação em que não vai de forma alguma fazer com que a prova incriminadora seja legalizada, então não se produz, neste sentido, não se produz prova de defesa. Como se produz uma prova de legítima defesa? A defesa não produziu uma prova de legítima defesa. Bom, se o público, se o titular da ação, ele entende que não tem a prova concreta, não tem o elemento de sustentação, para ele é duvidoso a prova de defesa, ele não fez a prova de que o acusado é eficientemente condenado, culpado. Ele não fez a prova da culpabilidade do acusado. Se ele não fez esta prova, e esta prova é duvidosa, esta prova, você analisando esta circunstância, aí está a tese de legítima defesa. Você vai buscar nestes elementos e monta a tese de legítima defesa em cima da prova que ele produziu. Então, eu não preciso produzir uma prova de legítima defesa. Às vezes, os nossos colegas, e
tenha possivelmente também ocorrido comigo, desejar produzir prova de defesa. Aí o que acontece? O advogado fala assim, nas suas alegações, tomá-la lá nas alegações, às vezes prejudica lá no plenário do júri, e diz assim, o réu não matou desta forma, mas matou desta forma. Mas você está dizendo que ele matou. Percebeu? Qual que é a tese da defesa? Nós estamos falando de legítima defesa. É que ele está em segundo plano. Qual é o plano que o réu estaria? O fato já teria iniciado, a ação já teria iniciado, e ele estaria em reação. Então, ele estaria na sequência dos acontecimentos. Ele chega para aqueles acontecimentos, e os acontecimentos já iniciaram sem a sua vontade. E isto você pega facilmente dentro das provas incriminadoras. Então, você não precisa se preocupar em produzir prova que vá legitimar e solidificar a prova incriminadora. Você não corre esse risco. Então, eu tenho este pensamento. Eu quero aqui também fazer uma ressalva. Existe, sim, uma nova corrente, defesa, eu até me perdi agora qual é o nome da defesa. Então, defesa investigatória, coisa assim. Mas eu me pergunto... Investigação defensiva? Investigação defensiva. Eu me pergunto, se o acusado o Ministério Público faz toda a prova de acusação, por que eu tenho que produzir prova? Não preciso produzir mais prova, chega de prova. Nós temos que destruir, ou seja, demonstrar que aquela prova produzida não é necessária e não tem o condão de fazer com que comprovar que o réu, que o acusado, realmente seja culpado. A verdade dele não está comprovadamente suficientemente para que os jurados se sintam confortáveis para condenar. Por isso que eu busco a não... Aliás, eu sou, inclusive, adepto, desde o início da minha carreira, eu sou adepto a ser antiprovas. É prova, tem que absolver. Se não tiver prova, não pode pedir a prisão preventiva. E o que mais? Um monte de outras coisas. Por que eu preciso fazer prova? Não é isso? Falhou um pouco quando o senhor estava falando. Em que ponto? Falhou um pouco. Em qual ponto quando que falhou? O senhor estava dizendo que... Quando o senhor estava dizendo que não é necessário a defesa estar produzindo prova. Então, e o senhor perguntou, não é isso? Tá, eu vou tentar voltar, porque foram bastante coisa que eu disse, e aí deve ter cortado. A defesa não tem necessidade de fazer provas, porque você não tem a necessidade, fazendo esta prova de defesa, você inclui no risco de legalizar a prova incriminadora. Você incorre no risco de produzir uma prova que vai solidificar a culpabilidade do acusado. Por exemplo, vamos dar um exemplo que me ocorreu agora. O defensor chega para o jurado e diz assim, olha, o culpado de tudo isso aqui é o policial. O policial pegou a foto do assassino, que é aquele que está ali sentado, e mostrou para os familiares da vítima, e eles reconheceram. E daí passou a afirmar que é ele realmente, tá, por circunstâncias esta, aquela. Percebeu? Então você quis ser honesto e mostrar uma coisa e que você acabou confessando. Então não pode, tem que tomar cuidado com esse tipo este e tantos outros tipos de circunstâncias ao
ao acusado se solidificar a sua culpabilidade. Então, aliás, me ocorreu mais uma situação. Eu acostumo dizer para os acusados, meus, dizendo o seguinte: eu sei o que você vai ter que responder, todas as suas respostas, mas eu não sei quais serão as perguntas que serão feitas a você. É estranho, não é? É maluco. Eu sei quais todas as respostas que você terá que apresentar. Mas eu não sei quais serão as perguntas que serão feitas a você. Ou seja, qual é a base que eu tenho para dizer e afirmar é não colaborar nas respostas com a culpabilidade, com a formação da culpabilidade. Tá certo? Consegui encaixar? Tá certo. Conseguiu sim. Doutor, como um jovem advogado que nunca atuou no tribunal do júri deve se comportar em seu primeiro júri? Olha, é uma pergunta difícil de ser respondida, porque tem colegas que vão lá aventurar e se aventuram na responsabilidade do direito de liberdade ou do direito de ser restabelecido o direito do acusado. Primeira coisa. Segunda, eu já tive em oportunidades em que o Ministério Público triturou o advogado de defesa. Triturou. E o presidente da OAB chega para você e diz assim: pelo amor de Deus, restabelece o nome da OAB lá. Por quê? Porque ficou ruim, está ruim. O colega foi lá, fez o júri, e os jurados saíram dizendo que o réu foi condenado por culpa do defensor. Aí tem dois pesos, duas medidas. Você, primeiro, e pode ocorrer também com um advogado velho, dissolução do conselho de sentença por não defender o acusado, o réu seria indefeso. Isso pode ocorrer, mas, às vezes, em determinada circunstância, o advogado, ele faz esta defesa, mas faz a defesa apresentando uma tese cuja esta tese é duvidosa, ela não tem alicerces, não convence. Aí o juiz não dissolve o conselho, continua o julgamento. Por quê? Porque o Estado, o acusado, condenado. É para isso que ali está e foi formada todo o processo legal para levar o acusado a julgamento e ser condenado. Não foi para ser absolvido. Quem tem a obrigação de absolvê-lo é a defesa. Agora, o que o advogado principiante, ou seja, o debutante aí do Tribunal do Júri, haveria de fazer? Eu, com todo o respeito, acho que deveria fazer o que eu fiz. Eu comecei o júri sozinho. Eu não tive de alguém dizer: olha, venha. E isto, diga-se de passagem, eu continuo dando oportunidade aos novos a fazerem júris comigo, tenha uma experiência junto comigo e depois eles se lançam sozinhos. Eu não fiz isto, mas eu fiz uma outra coisa. Eu assisti muito júri. Eu observei quais as técnicas de tal defensor e tal acusador, e das diferenças entre um e outro, e tantos outros. Ou seja, eu assisti alguns júris. Eu só não peguei orientações com colegas, que eu não tive essa oportunidade. Mas é importante que o colega converse, tenha a humildade
de conversar, de pedir a orientação a um experiente, um advogado experiente. Tem N advogados experientes que não gostam de dar orientação. Por quê? Porque são egoístas e veem naquele colega um concorrente. É o que eu não me preocupo com isso, você entendeu? E outra, colegas já me tomaram serviço, óbvio, colegas que eu orientei, mas e qual o problema? Ele foi lá e fez o júri dele, pronto, o acusado optou por ele. Então não vamos ter problemas. Ou seja, eu tenho por norte de orientar os colegas. E às vezes até vejo vários colegas, hoje mesmo conversei com um colega que disse, olha, doutor, eu não esqueço da primeira oportunidade que eu tive de fazer um júri com o senhor e continuo fazendo tudo que o senhor faz ou fazia naquela época e continua fazendo. Isso é extremamente gratificante. Você entendeu? Ou seja, o colega tem sucesso, ele faz um bom júri e não passa aquela, vamos dizer assim, vergonha, porque ali tanto te eleva o tribuno, como derruba o tribuno. Então nós temos que ter muita cautela com isso. Com certeza. E para o senhor, o que um tribuno, o que um advogado da defesa ele não deve fazer, não deve falar em plenário? Meu Deus, não me faz perguntas difíceis, Gabriela. Muitas coisas. Concordar com o Ministério Público, ter medo do juiz, entender e achar que o juiz sabe mais do que ele, o que às vezes ele não sabe, que o juiz tem preocupação, enorme preocupação, e o promotor também, enorme preocupações com o defensor. Jamais nós acreditarmos que o juiz sabe mais do que nós. Nós, às vezes, entramos timidamente no plenário. Eu acostumo entrar no plenário realmente de forma humilde. Não sei se tímida, mas humilde. Cumprimentando A, B, C. E estas pessoas não gostam de te cumprimentar sabendo que você é o defensor. Mas já é ali uma barreira que você começa a quebrar. É você, advogado, que não pode fazer. Olha, por exemplo, sustentar palavras ou frases que não tenha no processo. E uma outra coisa que fica marcante é, por exemplo, uma ocasião, eu anotei 116 NES. Sabe, né? Sabe, né? Percebeu? Então, repetir uma palavra muitas vezes. Não faça isso. Isso torna-se cansativo, torna-se, para os jurados, uma insegurança. Parece para o jurado a sua oratória, a sua convicção, ela não está plena. E falar em convicção, deixa eu já aproveitar. Como nós estamos aqui num bate-papo, eu acredito que estou sendo, aspas, meio que convincente. Meio. Mas eu fiz um tribunal do júri e acostumo, depois do júri, perguntar para os jurados como a defesa se portou, como ela se pautou. Os jurados me disseram o seguinte, eu não gostei da resposta. Eu não gostei. Mas eles disseram o seguinte para mim, doutor, o senhor fala barbaridade. O senhor convence falando. Mas só tinha um detalhe. A sua expressão facial física não demonstrava que o senhor estava convencido de que o seu cliente fosse inocente.
E era uma grande verdade. Eu fiz o júri inteiro com raiva do acusado, porque ele teria mentido para mim. Pode mentir à vontade, eu não sei por que aquele dia eu não estava convencido. E aí condenaram ele. Olha só. Então, já que me disseram que a gente tem que trabalhar bem, eu acostumo dizer, o resultado é consequência de um bom trabalho. Então, eu prismo por um bom trabalho, sempre por um bom trabalho. E, a partir deste júri, eu passei a ter uma preocupação também com a minha face, a minha expressão facial, embora já esteja velha. Mas vou fazer o quê, né? Essa expressão facial não tem como tirar, né? Mas ela demonstra se você está convencido ou não. Você entendeu? Então, tem uma série de coisas que os nossos colegas, como eu, não devemos fazer. Entendi. Antes de você fazer a próxima pergunta. Antes de fazer a próxima pergunta. Estou indo, passando pela sabatina. Está sendo convincente, ou seja, razoável as perguntas, esclarecedoras ou... Sim, estão sendo esclarecedoras, com certeza. Pelo menos para mim, eu estou adorando esse bate-papo. Obrigado. Posso continuar? Pode, por favor. Vou fazer mais perguntas para o senhor. Fique à vontade. Doutor, doutor, o senhor acredita que o advogado ele deve ser um bom contador de histórias? Jamais. Nunca. Por quê? Nunca. Porque o advogado tem que ser sério. Não importa que a sociedade diga que ele é mentiroso. Não importa que o juiz diga que ele é mentiroso. O promotor diga que ele é mentiroso. Mas o advogado nunca pode mentir. Nunca pode contar histórias, porque a história vai ao vento. O Ministério Público, sim, pode até contar as histórias, porque senão ele não consegue levar o acusado até o tribunal do júri. Mas o defensor não. Mesmo que a história... Olha, me desculpa. Mesmo que a história... Ela tem... Ou seja, a verdade... Vamos tirar a história. A verdade tem esse lado, correto? E a verdade também tem este outro lado. Tem um lado nada e tem um lado escrito, correto? Correto. O que é a verdade para o advogado? O que ele tem que ser convincente? Nunca contar história. Sob a égide de afirmar o outro lado da verdade, que é verdade. Por que eu sustento isso para você? Porque eu não acredito que o Estado ele apresenta no processo legal a verdade real. Não, não apresenta. Ele apresenta uma verdade processual que ele, com esta verdade processual, ele leva o processo até o julgamento para conseguir uma condenação. Então, não é a verdade real ou a verdade verdadeira. Tá, mas e a defesa? Tem a verdade real? Ou ela tem que ter a verdade para absolvição? Tá, então tem a verdade processual, a verdade real e a verdade da defesa, que é a verdade para absolvição. Percebeu? Tá aí. Como é que fica na cabeça de todos? Porque se eu me convencer de que é uma verdade, ou seja, é uma história que eu estou contando e vou contá-la, ela vai ficar vulnerável. Você tem que demonstrar na sua tese, na sua sustentação oral, o convencimento por que você está apresentando aquilo e mostrar que você está apresentando aquilo com convicção de verdade. Porque senão você não passa aos jurados credibilidade. Percebeu? Esta situação de que vai contar a versão, conta a sua versão. Olha, o réu conta a versão dele. Eu não admito isso.
O réu tem que contar a verdade dele, a verdade que ele acredita, a verdade que ele se sinta confortável para contá-la. E que seja essa verdade a confissão, pode ser, sem problemas. Você entendeu? Agora, nunca a defesa vir com subterfúgios, dizer que o acusado pode ter um álibi, por exemplo, jamais, jamais. A defesa, no meu ver, a defesa está eliminada de proceder dessa forma. Não cabe ao defensor, ao advogado de defesa, contar a história. Perfeito. Doutor, qual foi o caso mais complicado que o senhor já atuou? Eu sei que o senhor tem uma ampla experiência em tribunal do júri, o senhor é palestrante, o senhor é escritor. Vamos resumir, assim, um caso recente que o senhor achou complicado, trabalhoso. Claro que todos os casos são, né? Mas um que realmente o senhor disse, eita, esse aqui vai durar bastante estudo, dedicação. Olha, tem um dos júris, mas você disse recente, aí você me fez lembrar. Eu fui surpreendido nesta idade que tenho, fui surpreendido recentemente com uma situação inusitada. O meu cliente, no caso, me contratou, quem me contratou foi a família, levou a procuração, porque ele estava procurado, tal, processo suspenso, mais de 20 anos, e daí o juiz, eu fiz os pedidos, o juiz nos atendeu, concedeu a ele o direito de liberdade, respondeu o processo em liberdade. No dia que ele foi marcado, o dia de audiência, para que ele fosse prestar o seu interrogatório, como ele prestou as suas declarações, dias antes, uma outra pessoa disse que não era ele o autor do homicídio, e sim era aquela pessoa que era a autora do homicídio, e queria confessar para mim. Eu não aceitei. Aí que está o grande problema. Qual é a credibilidade que nós, como advogados, temos junto à justiça? Qual é? Temos. Porque, de qualquer forma, o procedimento daqui para frente vai ficar como se foi o defensor que armou essa situação. Se, vamos dizer assim, eu poderia simplesmente colher o depoimento dela aqui, né? Ela descreve isto de punho, eu levo e peticiono para o juiz, olha, está aqui uma confissão, o senhor faz o que o senhor acha que deve ser feito. Não, eu não fiz isso. Eu quis ser honesto com a minha consciência. Eu quis ser honesto e sou honesto com a minha profissão. Eu disse para ela o seguinte, você vai até o cartório e confessa lá, porque confissão não me interessa. E interessa a acusação, confissões. Você está dizendo que foi você que matou? Então você vai lá e confessa. Tá. Até aqui, quem estava sendo processado, está ainda sendo processado, seria o marido. E quem matou foi a esposa daquele marido que está sendo processado. E quem morreu? Foi o irmão do marido. Ou seja, ela matou o cunhado. E a família toda da vítima quer matar o irmão, que matou o irmão. Ou seja, pelo menos pelo processo. Aí vem ela e diz que é ela que é a autora do homicídio. Depois de 23 anos. Depois de 23 anos. Aí que está a situação. Para ela, o processo já está prescrito? Para ele, não. Para ele, o processo foi suspenso, estava suspenso, correto?
E daí retornou. Agora, e para ela? E para o advogado? Como é que ficou? Sou eu que arrumei essa presepada? Olha que situações que nós nos deparamos. O que aconteceu em toda essa história? Eu não aceitei as colocações de acusado e desta pessoa, que é a mulher. Ele me tirou do processo. Percebeu? Então, é uma dificuldade. Eu não sei o que vai acontecer lá para frente. Mas eu não participei de coisas ilegais. Isto não, jamais. Entendeu? Então, eu acho que esta situação era uma das situações que eu vejo assim, que deveria colocar para os colegas, que nós ainda deparamos com certas situações que nos deixa preocupados. Agora, teve N outros processos que foram difíceis, processos que levaram 26 dias, 26 horas para terminar, processos complicadíssimos, processos onde o acusado comeu o fígado da vítima no bar, junto com colegas, comeu a orelha no feijão, outro comeu a orelha no feijão. Percebeu? São coisas horrorosas. Mas tem um detalhe. Eu não me deixo influenciar-se. Não. Dr. Waldner é ético. E ali, se A, B ou C quiser falar, eu quero que faça assim ou assado a defesa, não. Quem vai fazer a defesa, assuma a responsabilidade, sou eu. E se você for condenado, infelizmente a responsabilidade é minha. Eu poderia simplesmente transferir a responsabilidade para o réu ou para a quem quer que seja, mas não. Aí eu acho que eu sou meio velho, sabe? Eu assumo a responsabilidade da defesa que eu pratico. Tá? Te respondi? Respondeu sim. Teve uma pessoa, o doutor Lucas, ele perguntou, o acusado comeu partes da vítima, foi isso mesmo? Sim. Não me deu pedaço, hein? Eu não. Pelo amor de Deus. É horroroso. Doutor, foi, realmente. Doutor, a nossa live já está quase perto do fim, já temos 54 minutos. E nessa reta final desse bate-papo, eu queria que o senhor desse um conselho para os jovens advogados, assim como eu, né? Como é que o senhor diria para um jovem advogado que acabou de pegar sua carteirinha da OAB e que tem essa paixão, esse encanto pelo tribunal do júri, mas que tem receio de ir em frente, de correr atrás por medo, por uma insegurança, por achar que não vai conseguir fazer uma defesa perfeita, bonita, como grandes advogados, como grandes tribunos, assim como o senhor? Olha, a orientação que eu dou para esses colegas, não desistirem, insistirem, serem determinados. Uma outra coisa, não brigar com o juiz. Deixa o Ministério Público brigar com ele, aí ele sempre esteja na trincheira e na defesa. Ou seja, não provoca a situação para que o colega que está iniciando cria uma circunstância em que vá fazer com que ele entra num beco sem saída, ou este beco sem saída faça toda, com inteligência, toda a reversão, a inversão em benefício da defesa. Veja você, não briga com a fonte, nunca briga lá com a fonte, com o delegado, não abandona processo, não abandona plenário, não seja arrogante, ou seja humilde,
Na hora que você tiver que dizer algo de uma forma mais contundente, se o juiz estiver batendo contra você e você numa situação delicada, chama o promotor e fala: olha, doutor, o senhor não toma providência, doutor? O senhor que é o fiscal da lei? O senhor é o fiscal da lei, está vendo o que o juiz está fazendo comigo e não toma uma atitude? Ou o senhor está pactuado com ele? E dessa mesma forma, nessa mesma linha, do promotor. Quando o promotor está nesta situação, fazendo isto com a defesa, faça com que o juiz tome a providência. Olha que coisa gozada interessante. Quando o advogado está massacrando o promotor, não é comigo, mas está ali massacrando o promotor, o juiz sai em defesa dele. Mas você já viu o juiz sair em defesa de defensor? Não. Você entendeu? Então, o defensor que tem que ter a inteligência para discernir e escapar de todas as pegadas, de todas as artimanhas, de todos os entreveiros, ter a inteligência e as respostas rápidas, não ficar esperando, daqui a pouco, ou pode até daqui a pouco sair pela tangente, quando não tem respostas, você entendeu? Agora, ter medo? Não. O meu primeiro júri, o primeiro júri meu, o juiz chegou para mim e falou assim: doutor, eu vou cassar a sua palavra. Eu respondi para ele: doutor, com todo respeito, o senhor vai pôr ela onde? Percebeu? Eu não tinha experiência nenhuma. O senhor vai pôr a minha palavra onde? O senhor vai caçar e vai pôr ela onde? Ele ficou sem graça, os jurados ali deu risada, ficou um negócio meio esquisito, né? E parou de caçar. Deixou eu continuar, você entendeu? Por quê? Porque eu estava ganhando o terreno. E, de certa forma, não podia, né? Uma outra coisa, quando o juiz e o promotor te elogiar, você foi muito bem, não acredite. É porque foi muito mal. Eu não acredito que quando você, advogado, recebe um elogio, olha, o senhor foi maravilhoso, o senhor foi fantástico. Olha, pelo amor de Deus, não acredita porque você foi mal. Então, as cautelas nossas, nós estamos sempre sozinhos. Entendeu? Agora, nunca parar. Pelo contrário, com humildade, buscando no colega mais experiente, buscando você ter conhecimentos para expor. Estou vendo aí a doutora Raquel, um grande abraço para ela, grande tribuna. Veja você, essa vontade de fazer, de o advogado fazer uma belíssima defesa, isso vai vir com o tempo. Não tenha pressa. Começa com feijãozinho, com arroz. E dali você vai desenvolvendo. Não pode parar. E também não pode deixar o adversário te minar. Acabar com a tua defesa. Você entendeu? Então tem que ter um jogo de cintura e inteligência aguçada. Perfeito, doutor. Temos alguns segundos de live para poder agradecer ao senhor a sua presença. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Foi uma honra ter esse bate-papo jurídico com o senhor, com a Jovem Advocacia. Eu que agradeço, estou à sua disposição, Gabriela. Quando tiver a oportunidade, por favor, estou aqui à sua disposição e dos colegas que desejarem ter esta interação conosco. Disponha sempre, é uma grande alegria para mim tratar deste assunto, daquilo que é a minha paixão, como também é minha paixão todos os defensores que desejam, advogados que desejam iniciar no Tribunal do Júri, os amigos que já fazem Tribunal do Júri. Não vou dizer para você que eu não gosto dos promotores ou dos juízes.
Não, não é isto. Eles são adversários nossos naquele momento. Entendeu? E saberemos nós convivermos com eles. Só isto. E saberemos conviver com eles e nunca deixar que eles sobreponham a nossa inteligência. Isso que eu acho que é o nosso ponto alto. Com certeza, doutor. Com certeza. Muito obrigada por essas pílulas de conhecimento que o senhor nos presenteou hoje, né? Eu também queria agradecer a presença de cada um que esteve aqui conosco, que ficou até o final. Foi muito importante para mim, assim como eu tenho certeza que foi muito importante para o senhor, que veio diretamente de São Paulo aqui para essa transmissão ao vivo. Muito obrigado, galera. E dê um abraço carinhoso em todos que nos assistiram, que nos seguem, que nos acompanham, e coloco-me à disposição de quem tiver dúvida, por favor, se desejar entrar em contato conosco, por favor, nas nossas redes sociais, tem lá nossas páginas. Aliás, aproveitando um pedacinho, hoje eu soltei mais um vídeo falando daquela situação, daquele estupro culposo, que não existe, lá de Santa Catarina. E quero dizer a você que muitas pessoas, muitas mulheres dizem que elas estão desamparadas. Não acredito nisso. As mulheres não estão desamparadas. Eu acho que os homens é que são pessoas que não querem perder o seu machismo. Eu acho e tenho absoluta certeza e um grande respeito por todas vocês, mulheres, e que estão se saindo muito bem e vão galgar o lugar de vocês, que é ao nosso lado, e o nosso lado é o lado de vocês. Obrigada, doutor. O lugar da mulher é onde ela quiser. É onde ela quiser. Sim, não resta dúvida. Um grande abraço. O senhor comentou... Oi, pode falar. Um grande abraço ao senhor. Não, é só para fazer um adendo que o doutor Valdinei tem um vídeo no seu Instagram, né, a respeito desse caso, fazendo um comentário mais abordado, o que ele achou em relação a isso. Não é verdade? O senhor não colocou, não foi? O vídeo em seu Instagram? Tem um Instagram. Esse vídeo está no Instagram, está na página, está no YouTube. Está também no YouTube. Perfeito. Tá? O pessoal pode acessar lá. É um vídeo curtinho sobre esse fato. É que eu não me concebo, não aceito que o advogado faça o que ele fez com aquela vítima. Então eu não admito. E também não admito o que o juiz teria que não ter deixado o advogado fazer o que fez na audiência dele, e muito menos o Ministério Público. Então não deveria ter deixado fazer aquilo. Veja você, tem alguns juízes que já passei, juízes, inclusive aqui de Campinas, que é amigo meu, ele juiz, eu advogado, cada um na sua condição. Às vezes ele chega para mim e fala: eu não admito que o senhor faça isso aqui no meu plenário. E tá certo ele, porque se deixar eu vou fazer palhaçada. Eu não quero fazer palhaçada. Às vezes eu faço a palhaçada para chamar a atenção dele, para que os jurados observem certas situações. A palhaçada não é palhaçada. A palhaçada é um ponto em que teria a necessidade de despertar o jurado. E aí, daquela forma, eu fiz com que o juiz me chamasse a atenção, que o jurado se despertasse e afastasse do raciocínio do jurado aquilo que estava já solidificado da acusação. Então, são trabalhos que você tem que fazer, seja de uma forma ou de outra, mas dentro da ética, dentro da possibilidade de que você
não passa por ridículo, não passa por vexame. E o seu cliente não seja prejudicado pelos seus atos. Perfeito, doutor. Mais uma vez eu queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Foi muito bom a nossa conversa e espero que em breve a gente tenha uma outra oportunidade de estar junto novamente. Pernambuco e São Paulo. Eu acho que precisa, sabe por quê? Nós botamos, né? Nós o quê? Nós não esgotamos as tuas perguntas e nem o assunto. É verdade, é verdade. É porque nunca mais eu tinha feito uma live, então eu não sabia que podia ultrapassar esse tempo de 1 hora. Não, não já pode. Temos 1 hora e 6. Não, eles nos eles cortam. Estão o quê? Não pode, eles nos cortam. Não pode. Nós estamos sendo privilegiados. Privilegiados, é verdade. Mas eu gostei muito das suas perguntas, gostei de ter participado da live contigo. Espero que os nossos colegas que nos acompanham, que estão conosco, também tenham tirado aproveito e gostado das nossas colocações, e você também possa cada vez mais brilhar, é o nosso desejo, e não para, não para e não para. Tá certo? Não vou parar. Pode ter certeza. Não vou parar. Muito obrigada, doutor. E até a próxima. E obrigada a todos que ficaram até o final. Muito obrigado a todos também. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.